Estou trabalhando com atendimentos online. Tenho usado o meu computador e tentado me certificar que nenhum outro tipo de aplicativo está aberto durante as sessões para evitar possíveis distrações. Entretanto, alguns analisandos não costumam fazer o mesmo. Parecem deixar o mesmo no silencioso, mas ainda assim é possível perceber pela expressão facial que notificações, mesmo sem som, aparecem em suas telas. Em alguns casos, a contratransferência se manifestou em irritação, porque o analisando estaria permitindo tais interrupções na análise. A pessoa que mandou aqui essa situação, ela traz uma ideia que ela pensa, né, que é algo que em mim eu fui sentindo, ela nomeou como contratransferência. E o sentimento que foi de irritação. A pergunta é, por que a pessoa estaria sendo tão descuidada com as sessões, né? Permitindo tais interrupções? Eu focaria, né? Eu daria peso a esse descuido mesmo. Nós, como analistas, nós estamos ali num ambiente, num momento que, por definição, não existe igual na vida de ninguém. Quando Freud inventa a psicanálise como método de tratamento para as psiconeuroses, o que ele inventa? Ele inventa como se fosse uma caixa onde você tem uma relação ali que se estabelece, uma caixa, estou dizendo ali do setting analítico, depois ganhou esse nome, né, de setting analítico. A relação que existe ali, não existe outra igual no mundo. Como assim, Ronaldo? Pensando por essa dimensão institucional, né? E aqui eu estou usando o termo mesmo de instituição como práticas que se repetem e se legitimam enquanto se repetem. Então dá para a gente pensar a psicanálise como instituição, onde o fazer de um e do outro ali está bem determinado. Então o paciente vem, fala de si, associa livremente e transfere. O analista vem, escuta de forma atenta, com um objetivo de cuidar desse paciente, ou por meio desta escuta, entender o que se passa com esse paciente e interpreta. Então, tem essas duas posições. E essas duas posições dão lugares iniciais nessa relação e que a ideia é que ele se mantenha para que seja terapêutico, e aí a gente vai chegar no ponto do porquê que essa questão de se a pessoa deixou ligado, deixou desligado, ela é tão relevante nesse momento. Um lugar que é desigual, onde o analista, vou usar sempre aqui no masculino, mas a analista também, tá? Só para a gente não ficar sempre se repetindo. O analista vem aqui para ouvir, cuidar do paciente. O paciente vem para falar e ser cuidado. Isso produz uma relação de poder desigual. Por quê? Porque cuidar é estar numa posição de poder desigual. Quem cuida se deixa cuidar, se deixa conduzir de algum modo. E aqui também usando a ideia de poder de Foucault. Então, isso produz uma caixa, né? Passou a chamar de setting terapêutico. Essa relação, ela não existe no mundo. Por quê? Porque com a nossa família sempre tem relações ali contínuas de poder, onde você não está sempre numa relação de cuidado. Na relação médico-paciente, sim, sempre é uma relação desigual, onde o médico está sempre para cuidar, mas dessa forma, onde alguém está para ouvir e cuidar dos sentimentos, do sofrimento de uma pessoa, é único. E por isso é de se pensar que esse lugar ele seja muito valioso para quem vai. E aqui não é de preço, não é de cifras, não é de dinheiro, mas é de valor. É de se esperar que haja muito investimento. É de se esperar que o outro queira proteger esse lugar. Como assim proteger? Proteger para não haver intervenções, interferências que façam ele sair daquele processo de pensamento. Então, o tempo das sessões, sejam eles de 45, 50, 60 minutos, esse tempo é um tempo que é para ser um tempo muito valioso. E o que acontece que a pessoa está permitindo ser atravessada por outras coisas? Por que ela não está dando o devido valor ou o valor esperado para um momento como esse? O que está acontecendo afinal? E aí
isso produz perguntas, hipóteses sobre a relação transferencial que essa pessoa está tendo comigo. Será que essa pessoa não está me vendo nesse lugar de quem tem condições de cuidar dela? Será que ela não está vendo a própria análise? E aí é uma relação transferencial com a psicanálise, o próprio tratamento, né? Como algo que seria verdadeiramente potente o suficiente para cuidar dela. Ela está vendo com desconfiança esse tratamento, né? Essa análise. Ela tá brava comigo porque vamos supor que a pessoa nunca fez isso, ela passou a fazer. Se ela nunca fez, ela passou a fazer, então a hipótese mais forte é pensar em quais movimentos teve recentemente, desde quando ela começou a fazer, o que aconteceu, por quê? Porque essas mudanças, elas possibilitam pensar que algo possa ter sido, ou ter acontecido, né? A gente pode ter feito como analista, algo aconteceu que produziu um sentido que a gente ainda não sabe e que está sendo retornado, né? Está retornando dessa maneira. Veja, a transferência com o analista, ela nunca é única e completamente estável. Não, ela é sempre móvel e instável. Ela nunca tem essa característica cristalizada a ponto de não movimentar. O ideal é que ela tenha sempre uma posição de que o analisando ou o paciente nos veja como alguém que tem condições de cuidar dele. Essa posição é sempre a que possibilita cuidar. Mas se ela está sempre assim, significa que algo não está mobilizando na análise a transferência do paciente. Então, também é uma coisa importante a se pensar se ela se mantém sempre estável. Mas um bom analista, ele sempre sai e volta para esse lugar, né? Que é aquele movimento que a gente fala de deixar se enredar e depois voltar para o lugar de analista, né? Deixar de algum modo se capturar, participar do jogo com o paciente e voltar para o lugar de analista. Nesse caso, está acontecendo algo onde aquilo que está ali não tem tanto valor assim para a pessoa. Algo fora tem um valor maior. Aí também cabe pontuar. Aquele dia em específico, vamos supor que seja nessa outra situação. Naquele dia em específico, está acontecendo alguma coisa muito importante que a pessoa tem que ficar o tempo todo ali, que ela não pode reservar uma hora para ela. O que está acontecendo? Às vezes pode ser, às vezes está acontecendo alguma coisa que ela tem que estar ali. E às vezes o paciente até diz, olha, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp aberto ou algum outro aplicativo de comunicação, porque está acontecendo isso na minha vida e você me desculpa, já pede desculpa até de antemão, talvez eu seja interrompido aqui pelas notificações. Entende? O sentido, ele já está dado. Quando não está, é importante que a gente possa se perguntar sobre esse sentido. Que sentido tem isso? Afinal. E aí volto para finalizar essa ideia. É importante que a gente analise a demanda por análise. O quanto que o paciente demanda a análise, o quanto que ele quer a análise, o quanto que ele investe, então, também não em cifras, em dinheiro, mas o quanto que ele se dedica, o quanto que ele vê valor naquilo, o quanto que para ele é fundamental. O quanto que para ele é fundamental o que ele está falando, o quanto que é fundamental o que você, como analista, está falando. Então, de novo, estamos aqui pensando nessa relação que vai se estabelecendo. Lá no começo eu fui dando hipóteses sempre de situações onde a pessoa ainda não conhece. Pode acontecer que a pessoa nunca fez análise, então ela não sabe. Então ela não tem essa dimensão de que é uma coisa nova. Então vale explicar, vale trazer isso, vale trazer que é uma coisa que é para ela, que ela não tem em nenhum outro lugar do mundo. É ela que dá para ela. E se ela não aproveita, quem perde, né? Quem deixa de ganhar, não é a gente como analista, mas é ela. É a própria pessoa que deixa de ganhar. A demanda por análise, ela tem que sempre ser do paciente e não nossa, do analista. A gente tem que ter a demanda de análise no sentido de que a gente está ali para analisar. Mas a gente não pode querer pelo paciente a análise dele. Se ele está dando pouca importância, vale a gente pensar.
essa pouca importância é uma pouca importância porque a demanda está baixa, ou ele não tem vontade de ser analisado, ou tem algo difícil acontecendo ali? Todas essas perguntas elas são importantes para guiar como, antes de tudo, como a gente como analista vai se posicionar.